queridos, que bom tê-los, que oportunidade ímpar das nossas vidas de estarmos novamente nesta semana, hoje, dia especial, nós estarmos juntos para estarmos nesse momento na terapia da alma. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em Leme. Para nós uma alegria imensa ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Hoje a nossa terapia, o foco hoje é sentimento de inferioridade. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero convidar você. Deixa preparado aí, tá bom? Mas antes de você participar comigo aqui da palavra, terapia da alma via palavra de Deus, escrituras, eu quero conclamar você que aproveite aí e já esteja se inscrevendo no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras em Leme, Terapia da Alma, e também você tem a oportunidade de divulgar, de fazer com que esta mensagem, esta palavra que vai ser ministrada nesta oportunidade, possa chegar aí também aos outros corações. Combinado? Eu quero te ver aqui comigo, se Deus quiser, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus, porque a nossa terapia como pastor, obviamente, nós, e além de pastor, também como psicólogo clínico, mas o que a balança, o que de fato nós estamos trabalhando aqui, a nossa ferramenta única e objetiva e completa e suficiente é a palavra de Deus. Eu não abro mão desta palavra, mas nós estamos trabalhando, portanto, com terapia. Juízes, o nosso texto hoje é Juízes, capítulo 6, dos versos 11 a 16. Eu quero ler o texto e você pode me acompanhar, por gentileza, e depois nós vamos entrar aí no nosso tema. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Respondeu-lhe Gideão: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Então se virou o Senhor para ele e disse: "Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele lhe disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai." Tornou-lhe o Senhor: "Já eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem." Palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus a graça. Pai, obrigado por esta oportunidade que temos nesta noite. E nesse tempo, Pai, que esta pessoa está assistindo esse canal, seja de manhã, seja tarde, seja o dia, seja de madrugada, seja qualquer instante, Deus, mas no momento em que ela estiver assistindo, Pai, este canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, esta terapia, Pai, que nós estamos trabalhando de forma, Pai, pela Tua Palavra, crendo que ela é suficiente para trazer-nos cura. Por isso, Pai, fale a esta vida, fale a este coração, para que Teu nome, ó Deus, seja glorificado e o Teu nome seja exaltado acima de tudo. É a nossa oração com perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom,
Como eu disse, meu tema nesta oportunidade, eu quero conversar com você sobre o sentimento de inferioridade. Eu não usei complexo de inferioridade. Por que não? Porque o termo tão popular, que às vezes vocês até conhecem, complexo de inferioridade, foi cunhado na psicanálise de Freud. Hoje não usamos mais, pois a palavra complexo, para você ter uma ideia, sugere todo o sistema envolvido, o que não acontece de fato. O mais correto, então, seria sentimento de inferioridade. Bom, vamos definir essa questão. Se estamos falando de inferioridade, nós precisamos definir algo que vai nos nortear nesta oportunidade, nesse tema. Por exemplo, a questão, quando nós falamos de inferioridade, baixa, autoestima baixa ou autoestima elevada, então nós vamos caminhar por aqui. Vamos definir o que é autoestima, primeiramente, para a gente entrar nesse assunto, já que temos que falar de sentimento de inferioridade, então temos que falar de autoestima. Então vamos defini-la. A autoestima, ela refere-se às crenças e opiniões que temos de nós próprios e ao valor que acreditamos possuir enquanto pessoa, pelo que é uma das mais variáveis, eu posso dizer, mais importantes para o bem-estar psicológico e para uma boa saúde mental do ser humano, equilíbrio. Então, são crenças e opiniões de nós próprios, que desenvolvemos durante anos. Autoestima é o sentimento da importância ou não do valor que a pessoa tem por si mesma. Ou seja, é o meu autorrespeito ou autoconsideração, como eu me vejo. É como se eu estivesse frente de um espelho. Se eu estivesse agora no reflexo de um espelho, eu estou me vendo. E como eu me vejo? Quando tem uma autoestima rebaixada, a pessoa, obviamente, irmãos, queridos e amigos, nutre fortes ilusões com respeito ao que pode esperar dos outros. Ele nutre isso, tá? Fortes ilusões, são crenças que eu crio, que eu penso através da minha mente, a respeito, com respeito ao que pode esperar dos outros. Por exemplo, abriga fortes temores, além, eu posso dizer para você, de uma forte predisposição para manifestar desapontamentos e desconfiar das outras pessoas. Quem tem a autoestima rebaixada, achatada, obviamente ele é esse tipo de gente que eu acabei de comentar aqui a esse respeito. Está sempre desconfiada, está sempre preocupada em relação aos outros. E como nós nos vemos? Como nós nos vemos? Nós nos vemos à luz de nossas emoções, dos nossos sentimentos, de nossa cultura, do nosso jeito de ser, do ambiente onde vivemos, que você foi inserido, onde você foi colocado, que nos molda, o que faz ser o que nós somos. Então você é o que você é por causa do ambiente que você foi formado, por causa das suas emoções, por causa da cultura que você recebeu, por causa aí de um modelo de ambiente que você recebeu quando você estava, obviamente, com a sua família. Bom,
Onde tudo começa? Começa em casa. Eu disse onde você estava com a sua família. Então, começa justamente no ambiente em que você nasceu, você foi inserido ali. Então começa lá na sua casa, quando somos socializados pela família, esse núcleo doméstico, o núcleo familiar maior. Depois desse núcleo familiar maior, tem todo o parentado, o ambiente onde nós estamos, recebemos o condicionamento e vamos então, à medida que vamos recebendo o condicionamento, vamos formando uma autoimagem. Autoimagem. Quem sou eu? Presta atenção nisso aqui. Quase que nunca, pouquíssimas vezes, a imagem que nós formamos do nosso próprio respeito é objetivo. É sempre objetivo. E passo a me ver com os olhos que eu fui condicionado a meu ver. Por exemplo, aquilo que muitas vezes pensamos ser sentimento de superioridade, está sempre querendo mostrar-se e ser melhor do que os outros, geralmente não passa de uma tentativa de compensação para o sentimento de inferioridade. O indivíduo quer que os outros reconheçam seu valor porque ele mesmo não está convencido de que vale alguma coisa. Sempre esse estilo de pessoas, esse tipo de pessoa, ela vive a caça de elogios. Elogios. Ficou bom? O que você achou? O que você está sentindo? Como é que foi? E aí? O que eles falaram? Como é que eles falaram? Eles falaram alguma coisa? Como que foi? Ele está à caça desses elogios. E além disso, de também aprovações que o façam sentir-se importante. Eu preciso sentir importante. Pois ele não encontra esse senso de valorização dentro de si mesmo, mas ele quer ouvir dos outros, ele depende disso. E esse era claramente o caso de Gideão. Se você me acompanhar aqui, você vai ver de fato que é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. O Senhor foi encontrá-lo trabalhando perto de um carvalho, malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Normalmente, o lagar, uma espécie de tina de pedra, só era usado, portanto, para pisar as uvas e transformando-as em vinho. O trigo era malhado na eira, um espaço amplo e arejado, a fim de que o vento então pudesse soprar as impurezas do cereal no momento em que o lançavam para cima. Sentia-se apavorado. Conforme nós lemos aqui, os midianitas, povo nômade, que habitava no norte do deserto da Arábia, atacavam o território de Israel na época justamente na colheita de cereais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gideão tinha autoestima baixa. Gideão tinha autoestima baixa. Mas Deus
o tinha em alta conta. Se você olhar comigo o capítulo 6, verso 12, quando o Senhor mesmo vira para ele através do anjo, esse anjo aqui é a presença do Senhor, que lhe aparece, e o próprio anjo, o próprio Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor o via como uma pessoa forte e valorosa, mas ele, Gideão, se enxergava como um desamparado, como um fraco, como um pobre, como pequeno e algo ainda algo muito mais da sua vida, porque não é humildade. Tem gente que olha e fala assim, mas ele era muito humilde. Não, não é não. E ele disse no verso de número 15, se você me acompanhar, ele vai dizer no verso 15: ai, meu Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E ele se considerava o pior do pior, o pior do pior, o pior da pior família, melhor dizendo. O pior da pior família, mais inferior, impossível. À primeira vista, como eu já disse, poderíamos pensar que Gideão era muito humilde, E ele então cultivava essa virtude, que é uma das mais elogiadas pela palavra de Deus. Tratava-se, porém, de uma falsa humildade. Na verdade, ele não estava de forma alguma satisfeito com o que era. E se você olhar comigo, ele culpava Deus por tê-lo feito uma pessoa tão insignificante e por estar atravessando um momento tão difícil. Olha o que diz o verso de número 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A vida de Gideão não era nem longe como ele achava que deveria ser. Ele era pobre, fraco e ainda mais, nós somos informados, sem valor. E tem mais. Os inimigos, na verdade, de fato, eram poderosos e cruéis e levavam vantagens em todas as batalhas. E o culpado de tudo era Deus, que criara aquela situação. E se você perguntar para mim, pastor, quais os sinais que apresentam uma pessoa com sentimento de inferioridade? Quais são os sinais de que uma pessoa, de fato, ela apresenta esse sentimento de inferioridade? Eu vou te falar. Olha, o sentimento de inferioridade nos impede de exercitar toda a nossa capacidade. Os dons, os talentos, oportunidades que recebemos ficam ociosos, porque não nos julgamos capazes de desenvolvê-los. O sentimento de inferioridade, ele também prejudica o nosso relacionamento com os outros. Por quê? Porque aí vem a timidez, a introversão, o isolamento,
postura retraída, olhar cabisbaixo. Ele não consegue, ele evita olhar nos olhos de outra pessoa, ele não consegue olhar nos olhos, ele está sempre se olhando para os lábios, ele nunca consegue falar olho a olho, olho a olho. Ele fica envergonhado, retraído em frente às outras pessoas, o ciúme, o autorrotular negativamente. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela sempre está dizendo: como eu sou burro, eu não faço nada direito, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou uma megera mesmo, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou isso mesmo. E tem mais sinais de inferioridade. Por exemplo, sentir-se mal e embaraçado com os elogios dos outros. Ela não consegue receber elogios, às vezes ela não consegue receber elogios. Ela tem algo na sua mente impregnado, uma desconfiança total. São apenas alguns dos sentimentos que envenenam as relações sociais. Ela tem desconfiança. Ela é sempre uma pessoa desconfiada. Sempre. Sempre. E isso a faz prejudicar até mesmo o aspecto dela social. Todos, ouça isso aqui, todos são decorrentes de uma autoestima negativa. Todos. Sentir que não merece dar um presente, ou, quem sabe, um mimo a si próprio, não por motivos financeiros, mas por achar que não tem qualidades que o justifiquem. Eu não mereço me presentear. Sou tão assim que eu não mereço. Outra coisa, a pessoa que sofre dessa patologia, ela constantemente, ela é um ser muito sensível às críticas. Ela não suporta críticas. Ela não suporta as críticas. E ela também não suporta a desaprovação dos outros. Ela não aceita a desaprovação dos outros. A fazer tudo para obter a aprovação de outras pessoas. Tem mais sinais? Tem. Excessivo desleixo em cuidados pessoais, desde falta de higiene, a usar roupas muito antiquadas ou, pelo contrário, gastar horas a arranjar-se diante de um espelho, buscando roupas, buscando alternativas, acreditando que esta vai ser a única forma e a única maneira de agradar aos outros. Porque ela está preocupada com os outros. E ainda, tem mais? Tem. Evitar atividades onde possa haver o risco de ser julgada. Ela tem medo. Ela evita. Alguém fazer algum julgamento a respeito. Tirar um curso, desportos de grupos e etc. Na realidade, todos nós, viu, queridos? Você que está agora me assistindo, todos nós vamos ter uma dose de desaprovação em várias situações ao longo da vida. E isto não nos impede, isto não nos deve impedir de arriscar, de tentar, de sair, de fazer. Bom, depois disso tudo que nós acabamos de falar, nós vamos agora entrar exatamente na palavra de Deus. Buscamos outros recursos dos sintomas, os sinais de que uma pessoa tem essa baixa estima, essa baixa estima, obviamente. Como Deus, então,
cura o sentimento de inferioridade? Como Deus cura o sentimento de inferioridade? É agora que nós vamos trabalhar com a Bíblia. Agora nós vamos trabalhar com a revelação. Agora nós vamos trabalhar com a suficiência das Escrituras. Gideão atolara-se no sentimento de inferioridade, sentia-se paralisado e infeliz. Mas Deus propôs a curá-lo de sua autoimagem negativa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ele quer fazer o mesmo conosco nesta oportunidade. Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Você que tem este sentimento de inferioridade. Preste atenção nisso. A palavra de Deus, como sempre fazia, trouxe cura para o coração de Gideão. E qual foi a forma que o nosso terapeuta, Deus, aquele quem nos fez, aquele que sabe da nossa vida, da nossa história, aquele que sabe dos nossos sentimentos, aquele que sabe das nossas emoções, aquele que sabe tudo ao nosso respeito, de que forma Deus pode nos curar? E eu vou te mostrar aqui como Deus fez para curar Gideão, e é a forma também que Deus vai usar nesta oportunidade para trazer cura ao seu coração. Primeira coisa que Deus usa aqui com Gideão é palavra. Fala, conversa. Deus conversa com Gideão. Deus conversa. Deus vai ao encontro de Gideão, louvado seja o nome do Senhor, porque sempre Deus vem ao nosso encontro, graças a Deus por isso, porque desde Gênesis a Apocalipse é Deus quem procura o homem, louvado seja Deus, e aqui está o Senhor, apareceu para Gideão, e aqui no verso de número 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Essa é a primeira palavra que Deus traz para Gideão. Qual foi a primeira? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Gideão não estava sozinho. E nunca estiver. Não importa o que você seja ou faça, existe alguém que acredita em você. Ainda que mais ninguém bote fé, ainda que nem você confie em si mesmo, mas Deus acredita, sabe que é capaz e quer formar uma dupla invencível com você. Pela graça de Deus você é capaz. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso no seu coração. Com a graça de Deus, pela graça de Deus, você é capaz. Você é capaz. Somente pela graça de Deus. É claro que é pela graça de Deus. Segunda palavra. Deus disse para ele: o Senhor é contigo. E a segunda palavra, homem valente. Verso 12. Ou seja, você tem valor. É assim que Deus o vê, meu irmão. Procure enxergar-se a si mesmo também. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus, possuidor de talentos naturais e dons espirituais. Você é, sem dúvida, um ser muito importante para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É possível que olhe para si mesmo e não consiga enxergar facilmente as qualidades que Deus enxerga. Mas Deus está te vendo nesta hora. Afinal, a autoimagem que desenvolveu turva a sua visão. Mas elas estão aí. Pela graça de Deus. É graça e misericórdia de Deus
confie. Confie em você. Confie no seu Criador. Faça uma parceria com o Altíssimo no sentido de redescobrir o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado. Você não é alguém deixado, jogado, deixado neste mundo aí para contar com a sorte, com o azar, com as coisas deste mundo. Não, muito pelo contrário. Deus está no controle. Louvado seja Deus. A terceira palavra que Deus conversa, uma terapia com Gideão, ele disse: vai, verso 12, o Senhor é contigo, homem valente. Verso de número 14. Verso de número 14. Diz assim: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Assim falou o Senhor a Gideão depois de vê-lo malhar o trigo no lagar e de escutar as suas queixas. E com um detalhe, aquele homem não faltava energia. Afinal, aliás, mais adiante, ele revelou ser muito dinâmico e também capaz. Depois dessa terapia que ele teve com Deus. Antes, ele estava empregando toda a sua força para os fins errados. Esconder, defender, lamentar, reclamar. E deveria usá-la construtivamente. Não será esse o seu caso? Quarta palavra que Deus trouxe para Gideão, verso 16. Verso de número 16. Eu estou contigo, ou melhor, já que eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus o ajudará. Basta que você queira. O Senhor não se propõe a ser o seu parceiro se você mantiver essa atitude de autodepreciação, perdão. Mas se você quer mudar, acreditar em si mesmo, lutar e vencer as batalhas da vida, pode contar com Ele. Pode contar com Deus. Cada uma dessas palavras que Deus escolheu para falar, portanto, com Gideão, para tratar com ele numa conversa, num acolhimento ali, cada palavra, cada uma dessas palavras, cuidadosamente, minuciosamente escolhida e pronunciada com amor, provocou profundas transformações na vida e no autoconceito de Gideão a partir de agora. Ele, que se considerava um fracassado, ele veio a ser um homem bem-sucedido, nos diz a palavra de Deus. Se você olhar o contexto, no capítulo 7, ele conduziu o exército de Israel numa vitoriosa guerra contra os midianitas. Meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo, minha amiga, ouça isso aqui, por favor. Permita que essas palavras do Senhor, ditas, portanto, para Gideão, obviamente sejam as mesmas palavras que o Senhor está ditando agora no seu coração, para você então agora encontrar a mesma acolhida na sua alma. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Você que está vivendo aí esse sentimento de inferioridade, deixa essas palavras que o Senhor trouxe para Gideão entrar na sua alma, entrar no seu coração, entrar na sua vida.
Deus quer ver você também conquistando a sua felicidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lutando as batalhas do Senhor e alcançando vitórias. Gideão revelou-se o maior general da história da humanidade. Nos diz o contexto do capítulo 7, com um exército de apenas 300 soldados, ele derrotou 135 mil inimigos armados. Bendito seja o nome do Senhor. Foi um feito militar até hoje inigualado. E isso pode ter surpreendido muita gente, e inclusive o próprio Gideão, porque ele não sabia do que era capaz, mas Deus sabia. Deus sabia. O Senhor acreditava em seu servo, e quando este passou a acreditar em si mesmo, tudo começou a mudar no nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta hora. Deus sabe do seu valor. Deus sabe do seu valor. Pare de esconder-se. Pare. Mostre-se. Permita-se amar e ser amado. Faz isso. No princípio, no início, talvez seja difícil mesmo. Mas continue perseverando. Continue persistindo. Será necessário você ter coragem para agir de um jeito diferente desse, o que você se habituou, o que você formatou de você mesmo aí na sua vida, com os anos, com o tempo. É preciso, meu querido, determinação para fazer coisas novas e aprender com os erros que naturalmente irá cometer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas a presença de Deus, acreditando, crendo, dando força, abençoando, é garantida. Creia nisso. E eu não tenho dúvida de que ela é suficiente para fazer de você mais do que um vencedor, porque você, nos diz a palavra de Deus, é mais que vencedor, é mais. Tome posse disso nesta hora. Creia nisso em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Jesus te ama. Ele te ama muito. E Ele sabe de você. É hora de você vencer, obviamente, esse sentimento de inferioridade. Essa autoestima achatada, baixa, que só perturba, que só atrapalha a sua vida. Que Deus assim te levante. Que Deus assim te cure. Que Deus traga a cura, a restauração para o seu sentimento de inferioridade que está no seu coração, em nome de Jesus. Quando você levantar, e você vai levantar com a graça de Deus, vai dizer assim: eu sou importante, porque o meu Deus é importante. Eu tenho valor, porque o meu Deus foi capaz de enviar o único filho dele para me amar, para morrer naquela cruz, para pagar a pena pelos meus pecados e me dar o direito da vida eterna, para me gozar uma vida com abundância, aqui e na eternidade. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Sentimento de inferioridade? Não. Não deixa mais. Levanta a cabeça. Pai, dá-nos a graça, aquele irmão, esta irmã que está assistindo, Deus, que porventura assistiu o vídeo e sabe que de fato esta palavra é para ela, é para esta pessoa. Ó Deus, visita esta vida. Essa autoestima, Deus, baixa, esse sentimento achatado, negativo. Ó Deus, tenha misericórdia desta vida. Por favor, Senhor. O faz, ó Deus, olhar para o autor e consumador da fé,
olhar para o Deus que é grande, o Senhor dos exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz isso, Pai. Faz isso nesse coração, levanta esse coração, apruma essa vida, em nome de Jesus. Coloca ele de pé para olhar para cima, Pai, como sempre, como um vencedor, como vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo, como alguém que ama o Senhor e que vive para o Senhor, porque ele só é um vencedor, ele só é, Deus, um vencedor por causa do Senhor, por causa da sua graça. E essa graça é capaz de restaurá-lo e de trazer cura em nome de Jesus. Faz isso, hoje e sempre. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma terapia. Eu espero que essa terapia ela possa alcançar o seu coração, ela possa alcançar a sua alma via palavra de Deus. Aquilo que Deus fez com Gideão, nessas 4 palavras que nós trabalhamos aqui, nessas palavras propriamente ditas, que o Senhor disse para Gideão aqui, são as palavras que Deus também estará e esteve ministrando ao seu coração. Se esta palestra foi útil para você, compartilhe. Tem alguém que você conheça, que você sabe, que você lida, da sua família, alguém seu, próximo seu, que tem um sentimento de inferioridade. Você viu os sintomas? Você viu os sinais das pessoas, do ser humano, do indivíduo que tem, portanto, esse sentimento de inferioridade? Compartilhe, mande para ele, encaminhe para ele e peça para que ele possa assistir debaixo de oração e graça, porque Deus quer trazer vida e vida com abundância para a sua vida. Em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira nós estaremos aqui de novo nesse mesmo canal, trazendo uma terapia da palavra para os nossos corações. Deus pode. Até quinta. Um grande abraço. Deus te abençoe.